Graça e paz. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor, que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês nesse dia uma palavra, uma passagem que Deus tem falado no meu coração. Se encontra no livro de Jonas. Eu vou estar fazendo aqui a leitura do versículo 10 ao 16. A palavra de Deus fala assim: Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabia que o homem que fugia da presença do Senhor, porque isso lhe tinha declarado. E disseram-lhe: O que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Além disso, levantei-me e lancei-me ao mar, e o mar se voltou a aquietar, porque eu sei que a minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer volta ao navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que nós pereçamos por causa dessa alma deste homem, ó que nós ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como da alma deste homem, que aprove. E aí no versículo 15 ele fala assim: E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram o sacrifício e fizeram votos. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero estar compartilhando com vocês. É uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, uma palavra de uma grande responsabilidade. E aqui ele fala: Você já foi tentado achar desobedecer a Deus que não afetará ninguém além de si mesmo? A história de Jonas revela que o quadro muito diferente. Por não obedecer a Deus, ele colocou a vida de outros em perigo. Por um outro lado, a sua posterior obediência foi uma bênção para toda uma cidade. Quando for tentado desobedecer a Deus, lembre-se que você e outras pessoas também enfrentarão consequências. Peça a Deus para ajudá-lo a obedecer, a fim de que, assim como Jonas, você possa ser uma bênção para muitos. Essa palavra, quando Deus colocou no meu coração, quero compartilhar. Se tem um tema dessa palavra, não desista daquilo que é seu. E aqui ele fala claramente sobre um propósito que Deus tinha sobre a vida do profeta Jonas. E aqui ele vai colocando, relatando, e fala assim: você já precisou de uma segunda chance? Então eu creio que essa palavra da parte do Senhor, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo, que entrou nesse canal, que está sendo ministrado por essa palavra, que você possa ter entendimento verdadeiramente. Você, como ele fala, você já precisou de uma segunda chance? Deus foi bem longe para dar a Jonas uma segunda chance. Quando Jonas aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu, vidas foram transformadas eternamente. Deus ainda é o Deus da segunda chance. Peça a sua ajuda e Ele será fiel e Ele dará a você. O que Deus colocou no meu coração? Um tema dessa palavra: não desista daquilo que é seu. Eu não sei qual que é o seu chamado, o seu propósito, eu não sei a situação que você tem enfrentado no dia de hoje. Mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus tem o melhor para você, para que você possa estar embaixo de obediência, embaixo da direção da santa palavra de Deus. E aqui ele fala claramente o que a gente entende quando você desobedece. E a obediência é o gatilho que move Deus ao nosso favor. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui ele vai deixando um relato muito claro para que Deus possa ministrar: o Deus da segunda chance. Então eu quero deixar uma palavra para você: o Deus da segunda chance, que nesse dia Ele possa ministrar no seu coração. Eu não sei qual que é a tempestade que você tem enfrentado. Aqui no livro de Jonas ele fala que quando Jonas ele fugiu do propósito que Deus tinha para colocado na vida dele, ele levou problema para aqueles marinheiros. Qual é o problema que você tem levado para as pessoas? E de repente você pode ter perguntado que você tem orado, ou você não tem orado e você tem colocado uma situação que você passa se encontrado numa tempestade. Mas o meu desafio para você, que Deus está ministrando no meu coração, é para que você possa ter entendimento verdadeiramente da palavra de Deus. Porque se você tem um chamado, qual que você tem sido os seus desafios, ou se você desistiu da palavra de Deus. Eu não sei qual que foi a experiência que você passou com alguém, ou de repente você se frustrou, mas a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu tenho uma pergunta para você. Se você ama a Deus, essa história, essa tempestade que você está passando hoje, vai ser um grande testemunho lá na frente. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai saber que Ele é Deus sobre a sua vida. Mas aqui a gente tem outros ensinamentos. Que ele fala justamente o quê? Em Jonas, vemos que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E não era diferente da primeira vez. E você sabe, de repente você já ouviu uma palavra, está embaixo de uma direção e você tomou um outro rumo da sua vida. Eu quero que você possa entender que os planos de Deus são perfeitos sobre as nossas vidas. Não tem como fugir da presença de Deus, do seu chamado. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não sei como que está a sua casa, como está a sua família, como estão os seus filhos, mas que você possa verdadeiramente se colocar diante da presença do Senhor e clamar o nome de Jesus. O nome de Jesus há poder. O que eu entendo quando a palavra de Deus fala que arrependimento e verdade muda qualquer situação, para que nesse dia você possa verdadeiramente se arrepender, genuinamente você ter um arrependimento, levar diante da presença de Deus, orar, clamar. Eu tenho um desafio para você nessa palavra que Deus está ministrando, que você possa dobrar o seu joelho, que você possa clamar. Tem duas coisas que muitas das vezes as pessoas não fazem, um cristão, quando está passando por luta, ele não louva e nem adora. E tem duas coisas que o adversário das nossas vidas, ele age, é engano e intimidação. Mas a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui ele fala claramente que Deus deu a Jonas uma segunda chance. É com você que eu estou falando, é a segunda chance que Deus está te dando, para que você possa ter entendimento. As tempestades têm se levantado. Às vezes você não tem o entendimento daquilo que Deus tem um propósito sobre a sua vida. Você pode estar levando o problema para outras pessoas. Mas o desafio é que você possa ter um verdadeiro despertar da parte do Senhor sobre a sua vida. E aqui ele continua falando, não importa quanto tempo evitemos as instruções de Deus, elas ainda serão as mesmas. Quando pararmos de fugir, ainda teremos de lidar com elas. Ao final, perceberemos que ao estar dentro da vontade de Deus, não fora da sua vontade, é o que nos traz paz, alegria. Precisamos render a nossa própria vontade, pois andar nos nossos caminhos egocêntricos só nos mantém infelizes. E a felicidade, a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui ele continua falando, fugir das situações difíceis nunca funciona a longo prazo. Conheço uma mulher que fugia de tudo que era difícil da vida. Ela ignorava as coisas com as quais precisava tratar, inclusive era um abuso do seu próprio lar. Vivia com medo e teve uma vida infeliz. Por fim, a perturbação interior que carregava era tamanha que ela sofreu um colapso mental e emocional. Fingir que seus problemas não existiam não faz com que eles desapareçam. Eles estavam ali, pressionando o tempo todo. Deus estava tentando levá-la a tratar com seus conflitos. Ela não confiava nele bastante para fazer isso. Deus nunca nos leva, ok? Uma palavra da parte do Senhor. Deus nunca nos leva a um lugar onde não possa te sustentar. Eu não sei qual que é o desafio, a necessidade. Se Deus está conduzindo a lidar com uma situação desagradável em sua vida, não fuja dela. Essa é uma palavra que Deus tem para você que está ouvindo essa mensagem. Ele prometeu estar com você o tempo todo e nunca deixar e nem abandoná-lo. Render-se a Deus pode ser assustador no início, porque não sabemos qual será o resultado se cedermos a nossa vontade a Ele. Porém, quando nós rendemos e começamos a experimentar a sua fidelidade, a paz que excede todo entendimento, aprendemos rapidamente que o jeito de Deus é o melhor, qualquer plano que poderemos idealizar. Eu quero colocar, existe um futuro. A palavra de Deus fala em Jeremias que há esperança para o nosso futuro. Eu quero declarar o poder de Cristo Jesus. Você que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo essa mensagem, eu posso estar falando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que Deus sempre usou e de repente nesse dia, eu não sei qual a situação que você entrou nesse vídeo e você está desmotivado. Você perdeu a sua paixão por Cristo Jesus. Mas eu tenho um desafio para você, como Jonas, né? Não desista daquilo que é seu. Não desista daquilo que é seu. Que você possa clamar ao Senhor. A palavra de Deus fala que a presença de Deus habita em meio aos louvores. Começa a louvar, que você possa declarar na sua casa, sobre a sua família. Você que está assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa curtir e que você possa entender como a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu creio em nome de Jesus, essa história que você está vivenciando vai trazer uma grande maturidade, mas que você possa clamar o nome de Jesus. Não seja como Jonas, que além de fugir, depois a palavra de Deus fala que quando Deus apareceu, ele se irritou ainda, mas porque ele levou a salvação para a vida de outras pessoas. E a palavra de Deus deixa de uma forma muito clara. Era um povo que não merecia. E nós, se nós entendemos verdadeiramente a palavra, nós somos as pessoas mais improváveis, mas o poder de Cristo Jesus te transportou do reino das trevas, te levou para o reino das luzes. E nós damos trabalho para o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence. Então nessa palavra que eu estou ministrando, eu estou colocando uma palavra, e vai ser o trabalho do Espírito Santo de te convencer. Mas eu quero dizer para você, como a palavra de Deus fala claramente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O tempo de cantar chegou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. E aqui ele fala, se todas as perguntas foram respondidas, então não existia confiança. Se Deus está guiando a fazer alguma coisa difícil, simplesmente comece a dar pequenos passos de fé. E depois, de cada um deles, lhe mostrará o que fazer em seguida. Não precisamos ter um projeto completo para o futuro. Não precisamos de todas as respostas. Tudo o que precisamos é conhecer aquele que sabe todas as coisas, o próprio Jesus. Amém? Eu quero deixar essa palavra da parte do Senhor. Se alegra que você possa ter um despertar, uma experiência com Cristo Jesus, porque eu tenho uma palavra para dizer para você que Jesus te ama. Eu quero que você possa compartilhar essa palavra, que você possa curtir e que você possa, a sua vida, ser uma carta viva, que as pessoas possam ler e ter um entendimento e saber que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para que declarar o poder de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa palavra que está sendo ministrada, no coração de cada um, cada homem que está ouvindo essa palavra, cada mulher, cada filho, cada esposo, Senhor, cada marido, Senhor Deus, famílias representando diante do Teu altar. Pai, eu creio que essa palavra, Senhor, da parte do Senhor, que possa ser ministrada no coração, que o Senhor possa trazer a paz, que excede todo entendimento sobre o coração de cada um, possa trazer a direção certa, que o Senhor possa ministrar, trazer, Senhor Deus, o entendimento cada vez mais, que o Senhor possa, como a Tua santa palavra diz, que o Senhor levanta o que está caído e dá força para aquele que não tem vigor. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe.